satisfação hoje, um momento de muita alegria, para nós aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus, aprendermos um pouco mais do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a alegria dele, para a honra dele e para aprendizado nosso. Hoje estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria que vocês pudessem fazer o seguinte nesse momento. Pegassem a Bíblia, colocassem bem pertinho de você, para que a gente pudesse ir acompanhando, pouco a pouco, o que o Senhor tem a nos dizer. Aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para falar para mim e para você nesta noite. Então, meus amados, nós vamos ler nesta noite, nós vamos aprender um pouco mais também sobre amor. Mas nós vamos ver o amor como o centro da ética cristã. É isso, sobre isso que nós vamos falar agora. Amor, o centro da ética cristã. Quando a gente olha para esse tema, a gente pensa muitas vezes em amor como sentimento, algo muito ligado às nossas emoções. Mas vamos observar o que a palavra de Deus tem a nos mostrar, a nos esclarecer sobre amor. Vamos abrir aqui em Colossenses, capítulo 4, ou melhor, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Nos diz exatamente o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos repetir esse texto e vamos meditar nele. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em algumas traduções, vocês vão encontrar, revistam-se de caridade. É exatamente aí que nos faz pensar sobre a questão da ética. Quando a gente olha para amor e tenta entender por que revestir-se de amor, né? É como se fosse colocar sobre si uma roupa de amor. E, na verdade, não é. Essa metáfora não casa bem, não encaixa com o texto. Quando diz revistam-se do amor, é algo muito mais profundo. Como em algumas traduções trazem a palavra caridade, a gente vê que o amor aí aponta para algo mais prático. Um amor que é possível perceber em ação. É possível entender que esse amor seja um amor prático, não um amor só de pensamentos, amor que a gente apenas sonha com ele, que a gente gostaria de fazer, de praticar esse amor, de desenvolver atos de amor. Não. O amor está no centro da ética cristã. O versículo é muito claro. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Então, nós vamos entender que, no centro da ética, o amor é o que leva o cristão a uma prática, a um relacionamento com o outro muito forte. E esse relacionamento de um cristão para com outro cristão, de um cristão para com aquele que não é cristão, tem que estar pautado no amor. O texto de Colossenses, nesse mesmo capítulo, capítulo 3, que antecede, inclusive, o versículo 14, nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí, o apóstolo Paulo conclui o pensamento e diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, ou que é o elo da perfeição. Então, a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo está ensinando aos colossenses algo muito mais profundo. Ele não está falando de um amor em que as pessoas devem demonstrar apenas uma afetividade. Não é um amor que se encerra, termina em afeto, mas que vai muito mais além. É o amor que une as pessoas, que fazem com que uma se relacione com a outra de maneira que cuide bastante do outro. Esse mesmo amor, a gente precisa entender que não pode ser um amor apenas colocado da boca para fora. Não é? Então, vamos pensar o seguinte: como é que estavam os colossenses nessa situação? Paulo vai fortalecer os colossenses no início da igreja para que os colossenses possam avançar no conhecimento desse Deus. O que quer dizer isso? No relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo incentiva os colossenses a aumentar esse relacionamento, ele diz exatamente isso: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O eleito de Deus ama o próximo. O eleito de Deus tem dentro de si esse amor. Então, esse mesmo amor que é apresentado aqui, é apresentado no comecinho da carta aos Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, quando fala do amor do Filho de Deus, o reino do Filho, do seu amor. Capítulo 1 de Colossenses, nós vamos encontrar isso exatamente no versículo 13. Então, quando a gente olha para o reino do Filho, do seu amor, uma referência à fala de Deus, Pai, esse mesmo amor que aparece no capítulo 1 é o amor que aparece no capítulo 3. No grego é o amor ágape. O que vem a ser isso? Não é um amor de afetos sensuais. É um amor que está relacionado à natureza divina. É um amor que está relacionado ao ser de Deus. Não é um amor em que eu tenha que praticar porque eu aprendi que devo praticar. É algo muito mais profundo. Como assim? Entenda bem. Esse amor que Paulo orienta aos colossenses, que precisa se revestir dele, que é o elo perfeito, diz respeito a um atributo de Deus. Quando se diz na Bíblia que Deus é amor, está mostrando que esse amor está na essência de Deus, é um atributo dele. E esse atributo está dentro dos atributos comunicáveis ao homem, ou seja, é um atributo que vai também à moral do homem. O homem precisa se relacionar com Deus para, sendo imitador de Deus, como o próprio apóstolo Paulo ensina, que nós devemos imitar a Deus, assim como ele também imita. Então, nessa imitação, nesse querer parecer com Deus, nessa aproximação com Deus, neste relacionamento com o divino, o ser humano conseguirá e deverá apresentar esse amor. Mas não apresentar esse amor só para com Deus, mas apresentar esse amor para com o outro. E aí, quando a gente consegue apresentar esse amor para com o próximo, agir com amor para com o próximo, a gente vai conseguir demonstrar essa entranha de misericórdia. A gente vai conseguir mostrar que dentro de nós, no que está no nosso interior, lá dentro da gente, bem guardadinho dentro da gente,
estar atos de misericórdia, vai estar a benignidade, vai estar a humildade, a mansidão, a longanimidade. Vamos aprender a perdoar e a suportar o outro. Tá? Aqui não significa aguentar a pulso, né? Aguentar por força, aguentar de qualquer forma. Suportar é dar suporte, é ser força para o outro, é ser ajuda para o outro, é dar condições do outro conseguir caminhar também. Então, esse amor que Paulo ensina é um amor muito mais amplo do que se discutia na época. De acordo com os colossenses, também era comum se discutir no mundo grego a questão do amor. O próprio Platão, que era um filósofo, tratava do amor. E ele tratava o amor numa perspectiva do Eros, quase como uma certa divindade, mas que estava muito ligada às relações afetivas. E quando Paulo vem com esse amor ágape, ele mostra que esse amor não é uma outra divindade, esse amor faz parte do ser de Deus. E é um amor que vai levar a igreja a ter um compromisso social profundo, um compromisso não somente consigo, igreja, não somente com o corpo de Cristo, mas um compromisso com todo, né? Com todo o mundo. Aí a gente lembra muito da fala de João, né? Se bem que João aplica o amor numa perspectiva que vai ajudar Paulo a entender a sua fala, quando João diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse amor de Deus é uma demonstração do seu ser. E essa demonstração do ser de Deus, esse ágape de Deus, esse amor de Deus, está em Cristo. Então, quando a gente conhece Jesus, quando a gente está com Jesus, quando a gente se relaciona intimamente, pessoalmente com Jesus, a gente precisa aprender a demonstrar o amor. E esse amor, a gente precisa entender também o que não é. A gente precisa entender o que é, a gente já entendeu que o amor é um atributo divino, um atributo comunicável ao homem. O homem precisa, então, se relacionar com Deus para aprender este amor e exercê-lo. Esse amor também vem para que nós possamos entender essa relação da divindade com o ser humano, que mostra com que, se nós queremos imitar Deus, se nós precisamos imitar Deus, nós precisamos amar para, levando o amor, transformar vidas. Transformar a vida da nossa igreja e transformar a vida das pessoas que estão em torno de cada um de nós. Assim, meus irmãos, a gente precisa entender que o amor não é um ato filantrópico. O ato filantrópico, que é uma prática de caridade, é fruto desse amor. Mas não é o ato que é o amor. O ato filantrópico, querer ajudar uma pessoa que está passando necessidade, seja passando fome, passando nudez, sentindo frio, ou precisando de uma companhia, ou precisando de dinheiro, ou precisando de remédios. O ato de você ajudar alguém é um ato de benignidade. E a gente consegue fazer porque nós somos tomados pelo amor, esse amor que é o centro da ética cristã. O cristão sem amor não é cristão. E esse cristão que ama é humilde. Esse cristão que ama é misericordioso, é benigno, sabe perdoar, sabe perdoar-se. Não é? Então a gente precisa entender isso. Mais do que nunca a gente precisa entender essa centralidade do amor na nossa vida, na vida da igreja. A igreja que não ama não é igreja. Não é igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se Cristo é amor, a igreja também ama. A igreja também é amor. Se não há amor, se eu não consigo dar suporte para o meu irmão, se eu não consigo perdoar o meu irmão, é porque eu também não sou igreja. Então, nós precisamos entender isso de maneira muito mais ampla. Este amor tem a ver com esses atributos de Deus que, de certa forma, leva a gente a buscar um relacionamento muito, muito profundo com o nosso Senhor. Então, o que é que nós precisamos entender?
essencialmente, para a vida na igreja, o amor é essencial. Nós estamos vivendo uma época de afastamento social, mas não estamos vivendo uma época de afastamento de igreja. A igreja continua unida. A igreja continua em unidade. O afastamento social é um momento que em breve passará. Mas quando voltarmos a nos reunir socialmente, estaremos expressando esse amor, cuidando daqueles que procurarão a igreja, cuidando daqueles que chegarão à igreja, cuidando, mas também precisando ser cuidado. A gente precisa entender isso. E aí a gente começa a pensar, como você tem amado? Como você tem amado? A sua concepção de amor é um amor fingido? Aí a gente começa a lembrar do que Paulo nos diz. O amor tudo suporta, não é? O amor tudo suporta. Quando a gente começa a dizer que eu amo só porque eu aprendi que devo amar, esse amor é fingido. Não é o amor ágape. Porque Deus não é fingido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pessoa que ama em Deus, que entende esse amor no centro da ética para com o outro, é uma pessoa que verdadeiramente vai ser humilde, vai arrepender-se dos seus erros, vai procurar não cometer mais, vai arrepender-se das suas atitudes, vai começar a converter esse caminho de pecado, vai começar a sair de perto do pecado, vai distanciar-se do pecado para estar próximo a Deus. Então, quando Paulo ensina e traz, sobretudo, a noção do amor para os colossenses, é para mostrar aos colossenses que, com a prática desse amor, toda aquela sociedade deve ser modificada. Nós precisamos entender, meus irmãos, que vivemos uma época difícil. Hoje, a gente está muito mais próximo ao ponto de dizer que ama daqueles que também amam a gente, daqueles que gostam das mesmas coisas da gente, estão sempre junto conosco. Mas o Senhor nos ensina que esse amor ultrapassa barreiras. O amor da igreja tem que ser um amor que ultrapassa barreiras de preconceito. O amor da igreja tem que ser um amor que seja contra a violência, que seja contra o ódio, que seja contra qualquer ato de agressão à vida. O amor da igreja não pode prestar-se em nenhum momento a ser um amor comercializado, um amor vendido. O amor da igreja é algo que é ético, é algo que está na natureza da igreja, é algo que faz com que a igreja possa se relacionar com o outro. E por isso precisamos aprender a perdoar. Mas também esse amor não pode ser comparado a um amor infantilizado, um amor, vamos dizer assim, abobalhado, né? Assim, ao ponto de eu vou estar sempre ao lado de quem me faz mal e vou gostar. Não é isso. Isso não é amor. Isso não é amor. Mas o amor me ensina a dizer o seguinte: eu preciso levar a palavra de Deus àquele que me ofende. Eu preciso levar a palavra de Deus àquele que ignora. Eu preciso levar a palavra de Deus ao que desconhece. Mas eu preciso levar essa palavra de Deus sem querer nada em troca. Eu preciso levar essa palavra de Deus também sem ter que impor. Eu preciso levar essa palavra de Deus para que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo.
Eu preciso agir, eu preciso cuidar do doente, não porque eu sou bonzinho, mas porque o amor de Deus, esse Deus maravilhoso, que me ama, fez com que eu também pudesse entender a dimensão do seu amor para o que é necessitado. E aí eu vou produzir o ato de misericórdia, o ato de benignidade. Eu vou perdoar. Eu vou também saber pedir perdão. Enfim, eu vou querer conviver. Porque é muito difícil estar só. É muito difícil estar distante. Vocês sabem, todos nós sabemos nesse momento. Estamos com os templos aí com portas fechadas. Mas a igreja não está fechada. Estamos distantes, mas unidos em amor. Saber ouvir muito mais do que saber falar. O Senhor nos ensina que nós devemos, sobretudo, entender esse amor em algo maravilhoso na vida do cristão. E eu queria que os irmãos pudessem abrir sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Veja o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesse momento. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo agora mostra a origem do amor. O amor procede de Deus, porque Deus é amor. E se nós conhecemos a Deus, nós amamos. Se não amamos, é porque não conhecemos a Deus. E esse amor significa me preocupar com a vida do outro. É não deixar o outro cair na tentação, vendo o outro correndo o risco do perigo, e vou ficar de braços cruzados, não. Eu tenho que ajudar ao que está fraco. Eu tenho que ajudar aquele que está sem esperança. E essa ajuda, meu irmão, começa com a palavra de Deus e com os nossos atos de misericórdia, podendo ajudar com o que é material, mas ajudar também com a palavra e principalmente com a palavra do Senhor, que é confortante, que é transformadora e que é vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender nesse texto aí que, se verdadeiramente o Senhor nos ensina que devemos amar uns aos outros, eu queria que nós pudéssemos nos preparar para essa volta. Voltar preparados para amar, preparados para perdoar, preparados para acolher, preparados para ajudar, preparados para levar a palavra de Deus a quem precisa. Hoje, por fragilidade humana, as pessoas se estranham, se maltratam, se machucam, só porque são de ideologias diferentes, só porque são de pensamentos diferentes. Não vamos esquecer de Cristo. Meus irmãos, quem transforma a nossa realidade, quem transforma a minha vida, quem transforma a sua vida, quem transforma a nossa sociedade, quem transforma este Brasil, quem transforma o mundo é Jesus. E precisamos levar essa palavra para que as pessoas possam ver em nós esse elo, o elo perfeito, que é o amor. Não há necessidade e nem devemos confundir o amor ágape com o amor eros. Esse amor eros é um amor do afeto, do desejo. O amor ágape é o amor de doação de vida. É o amor que não ambiciona nada em troca e não está dominado pelos nossos sentimentos. Não está relacionado às nossas paixões.
É um amor que ultrapassa o nosso entendimento. É um amor que faz com que nós possamos nos sentir constrangidos diante de Deus. Aquele que tem um coração em Cristo se constrange diante da dimensão do amor de Deus, porque Deus entregou Cristo, o Filho do amor de Deus, por mim que sou um pecador, por você que é um pecador, para que nós pudéssemos levar essa palavra viva e eficaz a todos que necessitam dela. Levar o evangelho transformador de vida, não o evangelho que se corrompe. Por isso, meus irmãos, como diz em 2 Coríntios 5,14, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um homem, ou melhor, de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Arrependamos-nos dos nossos pecados, arrependamos-nos das nossas falhas e vivamos para a glória de Deus, reconhecendo Cristo no seu sacrifício como expressão do amor de Deus para conosco, para com você, que nós nos arrependamos, glorifiquemos ao Senhor e exaltemos a Deus com a nossa vida, meus irmãos. Porque Deus é quem deve ser exaltado. O Senhor Jesus Cristo é o Deus maravilhoso, é o Deus eterno na nossa vida. É preciso nós entendermos, então, como nós estamos amando. Como você tem amado? Como você tem amado as pessoas da sua família, as pessoas da sua igreja, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas deste mundo? Como você tem amado? Como você tem preparado a sua mente? Como você tem preparado os seus ouvidos? Não deixe, meu irmão, não deixe em momento algum a sua mente ser tomada por um pensamento, por um ensinamento, por uma ideologia, por um posicionamento político, quaisquer que sejam, que interfiram na sua comunhão com Jesus. Não deixe. Não deixe. Jesus Cristo é o único que deve ser adorado. Jesus Cristo é o único que deve ser exaltado. Jesus Cristo é o único que deve ser glorificado pela sua igreja. Não há outro que seja o centro da nossa vida, se não for Cristo. Jesus, é Ele que nos sustenta e nós devemos aprender com Ele para podermos transformar o mundo em nossa volta. Um mundo com amor, um mundo com esperança, um mundo com vida, um mundo onde nós possamos entender que existem diferenças, essas diferenças podem ser entendidas nas suas diversidades, mas essas diferenças não nos fazem melhor, nem nos fazem pior, nos fazem igual. Mas o que nos aproxima de Deus é verdadeiramente Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, vivamos para a glória de Deus. Mesmo em uma sociedade tão dinâmica, tão diferente, tão diversificada, vivamos levantando a bandeira do Evangelho. Essa é a nossa bandeira. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, para anunciar a paz. Nós somos cidadãos dos céus, vivendo em um mundo que precisa de vida, porque jaz no maligno. Vivamos para a glória de Deus. Exaltemos o nosso Senhor e glorifiquemos a Cristo. Glorifiquemos a Cristo como igreja. E vamos glorificar a Cristo, sabe como? Na unidade. E demonstrando, como eleitos que somos, o nosso interior. Humilde,
como diz o texto de Colossenses, benigno, perdoador e que sabe se humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo. Vivamos para a glória de Deus, como pessoas. Assim como diz o texto lá em Cantares, as muitas águas não poderão acabar esse amor. Nada neste mundo poderá acabar o ágape de Deus na nossa vida. Nada neste mundo poderá nos afastar do ágape de Deus. Nada, nada. Portanto, vivamos confiante no Senhor e tenha uma vida de amor em Cristo Jesus. Deus esteja abençoando cada irmão, cada um de vocês que estiveram conosco neste momento.